Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário vocês vão assistir a essa gravação, mas eu quero dizer que eu estou muito contente por poder falar com vocês, nem que seja assim à distância, né? Mas a gente acaba também, de alguma forma, ficando mais próximos. Quero dizer para vocês que essa gravação, ela tem o objetivo de fazer com que a gente revise alguns conteúdos que a gente já viu e a gente dê uma olhada em coisas novas que vão surgir nas próximas atividades e também que a gente converse um pouquinho. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, eu vou explicar durante essa apresentação e depois da apresentação a gente conversa mais um pouquinho. Eu não quero que você se preocupe em copiar, não precisa se preocupar com nada, somente em prestar atenção. Botei meu nome, achei importante, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê, vai que alguém me esqueceu. Então, eu sou a professora Caterine. A gente vai começar a nossa review, a nossa revisão, com os relative pronouns, que foi um dos últimos assuntos que a gente conseguiu ver ainda quando a gente estava nas aulas presenciais, né? E agora o verbo to be, afirmativo, negativo, interrogativo. Isso tudo é review, revisão. São coisas que ou a gente já teve em outros anos, agora a gente está reforçando, ou a gente iniciou isso, né, naquele período que a gente tinha as aulas normais, e que agora a gente já fez algumas atividades em relação a esses conteúdos. Então, a nossa primeira review, a review de number one, ela fala sobre os relative pronouns. Os relative pronouns são aquelas palavras que a gente usa para não ficar um texto repetitivo, né? Para ficar um texto rico, para não ter que ficar repetindo palavras, eu me apoio nesses relative pronouns. Então, a gente tem vários relative pronouns, mas a gente estudou e focou mais nesses aqui. Which, who, whose, that e where. Esses eu coloquei na revisão, mas a gente conseguiu ter bastante contato, né? Ainda quando a gente estava nas aulas presenciais. O which serve para animals e objects. Então, toda vez que eu tenho o nome de um animal ou de um object, eu consigo trocar esse nome, para não ficar repetitivo na frase, por which. Por exemplo, the bride needs to decide which dress to wear. A noiva precisa decidir qual vestido usar. Percebam, né, que eu destaquei o which e o significado do which. Who serve para pessoas. People. The man who lives here is an engineer. O homem que vive aqui é engenheiro. Whose, que indica possession, possessão, né, o sentido de posse, de ter alguma coisa. He is a writer whose work I admire. Ele é um escritor cujo trabalho eu admiro. De novo, percebam as palavras destacadas, né? O that, que serve para people, animals, pessoas e animais. The girl that arrived is beautiful. A garota que chegou é linda. E where, que serve para places, para lugares. I know where the books are. Eu sei onde os livros estão, ou onde estão os livros. Essa eu só coloquei na revisão, mas essa eu até tenho uma noção que vocês têm mais, digamos, facilidade. Agora a gente já começa com alguma coisa que a gente viu mais à distância do que presencial, né? Esse assunto a gente vê no sexto, esse assunto a gente vê no sétimo, e a gente continua com ele no oitavo e no nono. Então a gente precisa ter bastante conhecimento sobre ele, né? Que é o verbo to be. Às vezes a gente se cansa dele, mas ele é muito necessário. Então, o verbo to be é o am, o is e o are. O significado dele é ser, estar e ter. Então, eu posso usar o verbo to be na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Quando eu vou usar ele na affirmative form, eu preciso pegar esse am, is e are e eu tenho que combinar ele, ou combiná-lo, né, com os pronomes pessoais, com os subject pronouns. Por exemplo, o I combina com o verbo to be am. O you com are. O he, she, it com is. We, you e they are. Então,
3 verbos to be de novo, né? Am, is, are, significam ser, estar e ter. Se eu quero dizer I am, eu posso dizer, né? Eu sou, eu estou, eu tenho. You are, você é, você está, você tem. He is, ele é, ele está, ele tem. E assim sucessivamente pensando em ser, estar ou ter. Então, o am, o to be am, combina com o pronome pessoal I, eu. O to be are combina com you, we e they. Você ou você, nós, eles ou elas. E o is combina com he, she, it. He é ele, ela, ele ou ela para coisa ou para animal. Então, se eu digo I am Caterine, eu sou Caterine, é uma frase afirmativa usando o verbo to be. Agora, eu também posso fazer frases interrogative sentences usando o verbo to be. Só que o verbo to be vai parar na frente da frase. Antes, na forma afirmativa, o verbo to be vinha depois do subject pronoun, depois do I, you, he, she, it, né? Mas agora na interrogativa ele aparece em primeiro lugar na frase. Então vai ser am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Se eu pergunto assim, are they students? Eles são estudantes? Estou fazendo uma frase usando o verbo to be. You are foi parar lá na frente. Se eu quisesse responder essa pergunta, eu poderia dizer, né? Yes, they are. Sim, eles são. Ou no, they are not. Não, eles não são. You are not também pode virar aren't, né? Então eu poderia responder no, they aren't. Além da afirmativa e da interrogativa, o verbo to be também tem a forma negativa, que é a mesma forma afirmativa com o not. Percebam, né? Só se acrescenta o not. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Então, I am not, eu não sou, eu não estou, eu não tenho. You are not, você não é, você não está, você não tem. Lembrando que o are not e o is not, eles podem ser abreviados. Eu posso usar are not ou aren't, is not ou isn't. A gente vai ver bem isso nas atividades, se é que vocês não lembram, né? E agora a gente vai para new, para nossa novidade. A nossa novidade é o passado desse verbo to be, né? O am, o is e o are, eles têm uma forma no passado. Então, tanto uma forma afirmativa, quanto uma forma negativa, quanto uma forma interrogativa também. Então, a gente tem o am, is e are, que eles são presentes, estão no presente. Eu sou Caterine, você é um estudante, você não está bem. Então, isso tudo é presente. Agora a gente vai ver o verbo to be no passado, nessas formas. Então, ele tem, assim como o outro, affirmative, negative e interrogative. Olha o que acontece. O verbo to be no passado, ele é was e were. São só esses dois. No presente é o am, o is e o are. E no passado é was e were. Em poucas palavras, eu posso resumir e dizer que was serve para singular e were é para plural. Só que tem uma exceção. O you, eu sempre vou usar o were. Não importa se o you na frase significa você ou significa vocês. Então, retomando. Verbo to be no presente, am, is, are. Verbo to be no passado, was, were. Was, singular. Were, plural. I was, you was, he, she ou it was, we, you, they were. I was, eu era, eu estava, eu tinha. You were, você era, você estava, você tinha. Sempre lembrando que essa é a forma do passado do verbo to be. E o verbo to be na forma negativa é parecido com a afirmativa, mas só acrescenta o not. Eu, ao invés de colocar wasn't nessa tabela, né, eu poderia colocar was not. I was not. Ou I wasn't. É a mesma forma. Só uma é abreviada e outra não. Mas eu estou querendo dizer a mesma coisa. You weren't
ou you were not. He wasn't ou he was not. You weren't ou you were not. Eu tenho a mesma ideia, só que uma é a forma abreviada e outra não. As duas têm o mesmo sentido na frase. E a interrogativa, assim como acontecia antes lá no verbo to be, am, is, are, na forma interrogativa, na forma do passado desse verbo, was ou were, ele vai para frente da frase. Ele ocupa o primeiro espaço da frase. Então, was I? Were you? Was he? Was she? Or was it? Were you? Were we? Were they? Were we students? Nós éramos estudantes? Percebam, né, que a tradução sempre tem que ser no verbo, o verbo no passado. E essa pergunta, were we students? Nós éramos estudantes? A gente pode responder, yes, we are. Sim. Yes, we were. Desculpa, are é no presente, né? Yes, we were. Sim, nós éramos. Ou no, we weren't. Ou we were not. Não, nós não éramos. Então, existe o verbo to be no presente e existe o verbo to be no passado. A gente vai ter contato com ele também nas atividades. E agora, por último, e não menos importante, aparece aí essa nossa animação com a pergunta How I study? Como eu estudo? Essa bonequinha aí, né, bem animadinha, estudando, nos faz refletir um pouquinho sobre como a gente está estudando, como a gente está se organizando, né, nesse momento aí que a gente precisa estudar à distância ou longe da escola, como é que a gente está fazendo essa situação acontecer? Eu estou conseguindo me organizar, eu estou conseguindo fazer as coisas acontecerem, digamos assim, da melhor forma possível. Eu vou voltar aí para a tela para a gente conversar. Ou eu não estou conseguindo me organizar, né? Porque isso também pode acontecer. Mas o que eu preciso fazer diante disso é achar uma forma de me organizar. A palavra nesse momento é organização. Quando a gente está longe da escola, sem a ajuda dos professores, né? A gente precisa muito mais dessa organização. De um lugar calmo para estudar, sem televisão, sem música, né? Um lugar que não seja cama, né? Que eu consiga caprichar na minha letra. Quando eu peço para vocês escreverem alguma coisa no caderno, registrem. Quando a gente retornar, que eu espero que a gente retorne, né? A gente vai fazer uma grande revisão de tudo que a gente viu, uma revisão ao vivo, né? Se organize. É isso que eu posso, digamos assim, dar de conselho para vocês. Para quem já tem as atividades organizadas, né? Para quem tem tudo entregue na data, meus parabéns. Continuem assim. É isso que a gente espera de vocês. Mas para quem ainda tem um e outro, né? Digamos assim, uma e outra situação para colocar em dia, uma e outra disciplina, que se organizem também, porque vocês são capazes disso. Tentem estabelecer uma rotina de estudo.